Sejam bem-vindos. Nós vamos começar mais um bate-papo hoje nessa jornada do atendimento. Para quem tem nos acompanhado, né, o Fidelize é um programa que nós desenvolvemos para poder auxiliar o nosso comércio de Araras nesse momento, né, como sermos um apoio mesmo para eles, um suporte para eles, para poder reverter toda essa imagem, né, de mau atendimento, onde as pessoas preferem comprar fora de Araras do que aqui. Então, eu acho de extrema importância a gente valorizar o nosso comércio. Então, eu pretendo com isso agregar valores e resgatar essa imagem do nosso comércio. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou chamar a Bruna aqui então para participar com a gente. Já vai fazendo os ajustes que forem necessários. Olá, boa noite. Boa noite, tudo Tudo bom? bem? Tudo Tudo jóia. bem, é só a minha internet. Boa noite. Tá Minha internet chegando, né? tá meio ruim. Gente, a minha Tá, filha acho que em não todo dormiu, mundo você tá ruim, acredita? né? Eu me organizei para ela. Cara, estamos aqui na. Quer falar oi, filha? Não. Quer falar oi? Ah lá. Oi! Fala. Tudo bem, Mônica? Muito bem, olha lá. A gente faz junto com ela, não tem problema Tudo nenhum. bem, querida? Tudo Ó, jóia. agora não pode falar. Agora lembrei. Olha lá. E Muito aí? bem. Vou contar um pouquinho, né, do Fidelize, dos nossos planos. A gente estava conversando. Então, assim, é um sonho meu desde de 2017 que eu tinha. E eu já trabalhei com isso antes. Então, eu trabalhei numa empresa de transporte rodoviário, por isso toda a minha bagagem. Que eu treinava as agências de vendas de passagem. Então, tá me ouvindo aí? É, Débora. Não, eu não tô. Tá tudo picado. Eu não entendi nada, tá? A internet tá ruim. Você tá me vendo Tá. normal? Ele tá cortando e Não, voltando. agora tá bem. Agora tá Melhorou? tudo certo. Tá bem? Tá. Melhorou. Então, assim, eu trabalhei, né, numa empresa onde eu prestava esse serviço de auxiliar as empresas de atendimento. Então, eu atendia 40 cidades diferentes e eu ia treinando. E aí, conforme o meu resultado foi surgindo, eles iam adquirindo novas empresas e me enviando para cidades de fora para fazer o treinamento com essas empresas. Então, eu sempre treinei equipes de vendas. E aí, quando eu fui trabalhar com atendimento, que eu já trabalhava depois que eu saí de lá, porque eu viajava muito, acabava não tendo vida social e queria um relacionamento, estava em busca, né, de um relacionamento. Então, eu acabei me desvinculando da empresa e seguindo, voltando para a parte de atendimento, onde eu fui focando na área de estética, que é a parte de massoterapia que eu gosto muito, onde eu tenho uma paixão muito grande pela qual eu atuo. E aí, todo mundo que vem aqui sempre tem o bate-papo, né? A massagem acaba sendo sempre uma terapia, e fui ouvindo as queixas de atendimento. E aí foi onde eu chamei a Érica, falei, Érica, vamos ter uma ação aí para a gente poder ajudar, porque é injusto, porque temos tantos bons profissionais aqui, mas por causa de um ou outro a cidade não reconhece. Então a gente precisa, eu tô com essa O missão de pessoal não resgatar essa prestigia, né? imagem. Isso, e fazer valer a pena o atendimento de Araras, porque nós temos um comércio espetacular. Então, o nosso plano de ação é exatamente isso. E mostrar os atendimentos, com a consultoria do Fidelize, então ele vai ter um selo, né? Tem um azulejo A personalizado. internet não. Eu não sei. O seu Wi-Fi tá normal, Dé? Aí Tá, tá com sinal tá, a sua internet? tá. Mas eu precisei desconectar e conectar de novo para ele parar de falhar, que ele estava falhando também. Mas agora normalizou, agora Eu tá bem. aqui, a minha não tá falhando. Eu vejo a sua fala falhando. A Eu minha não. não falha, falha a sua, a minha. Ah, então eu acho que deve ser assim, É, então. Eu vejo toda você fluida. falhar e você não ver. Vamos lá. Mas vamos lá, Não, vamos tentar. não tem problema, a gente vai se ajustando. E então, com isso,
E aí eu quis fazer, então nós vamos fazer, né? Eu até me perdi. Um azulejo personalizado que a pessoa faz parte do nosso time, que é exatamente para mostrar para os clientes, para os consumidores de Araras, que o comércio, sim, está investindo no atendimento ao cliente. Então, não vai fazer mais um curso que vai ficar sem o cliente saber. Então, ele vai receber toda uma identidade visual com aromas, com brindes, canetas Mas é personalizadas. alguma ação que você vai fazer específica junto com a CIA ou é paralelo? Como que é isso? Então, eu fiz individual, tá? Eu fiz por conta própria minha e estou agora na próxima semana para entrar em contato com a CIA para ver se eles me apoiam nesse projeto para a gente poder levar para toda. Eu quero não só o comércio, eu quero toda a parte de indústria, todo mundo que tiver ligado ao atendimento. Salão de cabelo, restaurante, academia, eu quero abranger todo mundo. Porque, queira ou não, todo mundo trabalha com atendimento, né? Então, Entendi. deixar todo mundo Perfeito. mesmo conectado, ligado a isso. Porque não adianta a gente só falar, só treinar e não mostrar isso. Os Não consumidores colocar em precisam prática. saber. É. E aí eu vou fazer toda a consultoria nas visitas, né? Para ver se o pessoal está colocando em prática, porque eu não quero que deixe na gaveta. Então, aí eu vou fazer as visitas presenciais para acompanhar e dar toda a assessoria para o comércio, se é o caso ele tenha alguma dificuldade para implantar o treinamento e tudo mais. Então, tem uma Muito equipe que eu legal. estou com parceria, né? Até nós conversamos. Por exemplo, a Simone, para quem não tem tempo, eu trabalho sozinha, mas eu tenho que fazer agendamento com. Tenho que olhar estoque, fazer compra, como é que eu faço. Então, ela tem uma equipe que vai assessorar você. Então, por um custo bem menor do que de um funcionário, você consegue ter toda essa assistência de controle de estoque, cadastramento, compra com fornecedor, agendamento, onde você consegue focar mais no atendimento ao cliente. Então, várias alternativas como essa, eu estou conseguindo de parceria para a gente trazer para o Fidelize e aí conseguir ajudar todo mundo. Ai, que bacana. Muito interessante. Eu falei, você viu que ontem à noite eu falei, nossa, as pessoas precisam conhecer isso, porque vai ajudar todo mundo, né? É o intuito mesmo, né? Fantástico. Ah Parabéns. lá. O que depender Obrigada, da obrigada gente mesmo. aí para propagar, para mais gente ter acesso, ficar sabendo, pode contar comigo. Tá, obrigado mesmo. Muito bem. E aí, o nosso convite é porque você está totalmente ligado ao público, né, com a sua profissão. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho como influencer, porque você, queira ou não, traz clientes para os nossos clientes. E aí, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, porque isso ajuda eles na parte de capacitação de clientes, né? Então, nessa parte de prospecção, eles podem contar com o seu apoio também. Então, conta para nós um pouquinho como você começou, como que é feito o seu trabalho. É o seguinte, foi eu, como eu contei ontem nos stories, né, que você deve ter assistido, eu Sim. já trabalhei, na verdade eu sou psicóloga, eu sou, Olha, eu sou formada em psicologia, mas eu nunca atuei, porque quando eu me formei em psicologia, eu já trabalhava no Itaú. E eu estava contente, né? Eu sempre falava, quando eu me formar, aí se eu, né, aí eu vou exercer. Só que era uma coisa que eu gostava do que eu fazia, eu tinha uma certa facilidade na parte de venda de produtos, eu trabalhava ali na gerência, na abertura de conta. Então, ali já iniciou o meu processo em me comunicar, assim, sabe? E aí, só que eu sempre gostei de psicologia, tanto que é uma coisa que durante a minha infância eu falava que eu ia ser. Não era uma coisa que eu decidi assim na adolescência só para, não, vou fazer psicologia para morar em Araras e fazer faculdade aqui mesmo, morar com os meus pais. Não, era algo que foi sempre muito uma certeza que eu tinha. Só que sim. aí, quando eu me formei, eu estava feliz ali no banco, e aí você faz, mas eu vou arriscar, né? Vou pedir a conta, você está com estabilidade, de repente com possibilidade de crescimento. E eu entrei muito nova no banco, eu acho que eu tinha 19 anos, enfim. E Isso. aí eu optei em ficar no banco mesmo. Só que aí depois eu casei tudo, eu tinha vontade de ter filho.
E eu, não, eu queria ter essa rotina de poder cuidar dela, de levar para a escola, de levar para o inglês. E eu sabia que no Sim, banco não ia ser possível, né? Eu entrava às 9, saía às 6. Então era uma coisa minha, uma decisão minha e do meu marido que eu gostaria de presenciar, né, a criação dela, de estar mais presente. E na época era possível, meu marido tinha alguns negócios, um deles é um restaurante que precisava ter alguém da família assim para administrar, porque você sabe a dificuldade que é ter um restaurante, ainda deixar na mão de só de funcionários, se você não tiver sim, envolvido, engajado, se você não entender, né, não rola. E sim, mesmo eu estando presencialmente lá no restaurante, eu não sabia cozinhar. Eu não, tipo assim, eu fazia a parte de atendimento, eu fazia a parte de fazer o RH lá dos funcionários, de lidar com eles, de fazer, né, pagamento de contas. Mas na hora de, isso aqui não tá bom, mas não tá bom por quê? Então, era muito complicado, porque era um restaurante japonês, era uma mão de obra específica. Então, a gente às vezes ficava na mão, resumindo. Foi porque já tinha 9 anos no restaurante, muitos anos ficou por conta de funcionário. Só que aí não rolou, eu não estava contente, eu não dominava, porque eu acho que é isso, né? Quando você tem um negócio, você tem que. Porque na hora que sim, der uma dor de barriga, você sabe fazer. E eu sabia atender, eu sabia, mas, entendeu? Eu sou meio controladora, assim. Se eu não tiver o controle do que eu tô fazendo, daí eu prometi, eu falei, não, daqui pra frente eu vou fazer o que depender exclusivamente do meu humor, da minha capacidade, porque você criar expectativa né, diante de outra pessoa. Eu acho que tem que ter um perfil para isso. Tem que ter um sim, dom. Tem muita gente que consegue, né? Que é um líder, eu admiro, mas eu não, eu gosto de depender de mim, do meu humor, da minha capacidade. Eu falei, não. E aí começou, tipo, eu comecei a vender. Quando a gente fechou, decidiu, né, fechar o restaurante, acho que já faz 1 ano e meio. Eu comecei a vender joia, né? E semi-joia para uma madrinha minha. Ela trabalha com joia e tem uma franquia de semi-joia. E ela sim. sempre me incentivou. Eu comecei a vender joia, porque eu tenho muitos amigos assim, indicava, Dia das Mães, nananã. Aí ela, Bruna, você precisa vender semi-joia também, né? Porque é uma outra opção, de repente. É verdade. Aí eu comecei a filmar, assim, nos stories, sabe? Olha, gente, o que chegou, porque eu ganhava uma comissão. Só que aí ela me deu um empurrão, né? E ela é uma Sim. empresária, uma comerciante também, dona de franquia. Ela falou, Bru, aqui, por que você não começa a filmar? Eu falei, imagina. Era uma coisa, imagina, porque é isso. Hoje em dia eu converso com as pessoas, eu dou a dica. Ninguém melhor do que você para falar do seu comércio. Ontem mesmo eu vi você fazendo stories, eu acho isso muito bacana. Você falar com propriedade do seu projeto, do Fidelize, explicar. Não tem ninguém melhor que sabe, melhor do que você mesmo para explicar o seu negócio. Então, Sim. hoje, eu procuro fazer isso, apoiar as pessoas a pegar e falar, porque você fala com uma propriedade, você vende o seu produto, e aí eu falei, imagina que eu vou fazer isso, Bru, faz. Daí eu comecei com as semijoias, e aí eu dei o primeiro passo, sabe? Eu falei, vou Sim. começar, vi quanto que cobram para fazer isso, comecei a fazer, de repente, no início mais barato, né? Porque eu estava começando. E eu também não sou essas famosas que têm milhões de seguidores. O meu crescimento foi orgânico, porque eu acho que é válido você ter seguidores reais da sua cidade, que Sim. consomem aquele produto. E não necessariamente algo para fazer volume, né, Dé? Sim. Então, e aí começou assim, eu faço, mostro a rotina com a minha filha também, e tenho alguns parceiros que eu faço stories, agora faço de casa, às vezes eu vou no lugar mostrar as novidades,
Mas é algo Ah, que eu faço também dentro de um limite também, porque eu que realmente cuido da minha filha, né? Agora, então, principalmente quarentena, não tem aula. Então, são os cuidados, assim, exclusivos. Tem que pensar no almoço, na janta. Aí, quando estava tudo aberto, tinha natação, tinha inglês. Então, eu vou fazendo tudo conforme dá, né? Mas tem dado certo. sim. Aí também Ah, surgiu um projeto ao mesmo tempo paralelo. Logo que eu iniciei nos stories, eu tive essa ideia de ter um programa na rádio, porque meu sogro tem a rádio. sim. Tinha reformado todos os estúdios, a gente tava super bonito. Eu tive essa ideia, eu falei, gente, um programa de entrevistas, né, com as personalidades de Araras. A minha Sim. cunhada, ela é formada, ela é jornalista, ela já trabalhou na Fox, na Band, ela tem experiência, porque eu precisava, né, tipo, eu não ia conseguir assim, Uma jamais. base, né? Aí eu sugeri ela, vamos. E aí eu falei, mas se a gente não colocar uma data, não vai, tipo, né? Fica Não falando, sai no papel. vamos, fica só no projeto. Daí ela falou, não, então vamos marcar a data. Daí a gente fez coquetel, eu fui atrás das parcerias para fazer um coquetel de lançamento. E Ah, aí que eu vi o legal. tanto que é bacana fazer, sabe, o tanto que é legal essa questão de fazer parceria. Porque, Sim, nossa, eu fiz o coquetel, pessoas abriram as portas, pessoas acreditaram no programa. Até hoje, assim, nós temos os parceiros que falam, não, a gente quer anunciar no seu programa. Gente, eu sou tão grata a isso, porque o programa ainda não tinha credibilidade, ninguém conhecia e não. E aí eu tenho parceiros até hoje, desde o início. Aí começou esse projeto paralelo na rádio, com a gente anunciando, porque é um programa que se estende, né, com as redes sociais, assim, tem tudo a ver. sim. A gente dá continuidade do programa nas redes sociais, né? Fazendo lá, falando sobre os parceiros, mostrando, dando feedbacks dos produtos deles. E aí, ao mesmo tempo, também eu faço parte ali do comercial da rádio, para quem tem interesse, não necessariamente em anunciar no nosso programa, mas na rádio mesmo, em horário comercial. Sim. Então eu vi que o meu negócio é me comunicar, independente se é lá na rádio, se é no Instagram. Eu gosto de falar. Eu sou muito assim também, conforme você disse, né? Eu adoro, eu tenho as pessoas que eu faço propaganda, que eu faço stories, mas eu incentivo elas a fazerem também. Tipo, uma vez eu ouvi, eu falei, nossa, mas se eu começar a fazer, você não vai fazer? Eu falei, mas, tipo assim, quanto mais a gente dá dicas, se ajudar, quanto mais você contribuir, as coisas, entendeu? Às vezes eu não vou fazer mais para você, mas vou fazer para outro. Então, eu acho que a gente tem que compartilhar conhecimento. Não adianta Sim, ficar concentrando e achando que isso é... Não, quanto mais você souber e puder ajudar, contribuir, melhor. exatamente. Quando a gente compartilha com o outro, cresce todos. Né? Eu acho que a Verdade. gente tem que ter luz para iluminar, não para se auto-iluminar. Então, É quanto mais verdade. a gente brilha, mais a gente consegue. Eu tenho. A Erika sempre fez um trabalho comigo com aquela música da Katy Perry, Firework, que é todo mundo tem a luz. Então, deixa essa luz brilhar, que junto a gente ilumina o mundo. Né? Então Exatamente. não se preocupe porque um brilha, você não. Todo mundo brilha, você só não enxergou a sua luz ainda. Mas a gente É. vai ajudar a achar essa luzinha aí. Eu falei outro dia numa live com a Lari, que eu acho que ela tá aqui, a Lari Mazeto também. A nossa luz não se apaga ao acender a luz do outro, né? Isso é muito Exato. real. Quanto mais Sim, a vai gente todo ajudar mundo a se contribuir, iluminando, né? abrir portas, mais todo mundo cresce. Isso, exatamente. Agora, você falando do programa, eu lembrei de uma situação. A Érica anunciou o Fidelize no programa que fez ela e a Gabi, no Papo das Noras. Eu estava Ah, assistindo você. é? E aí você falou assim, mas você não pode contar ainda? Ai, calma, que está saindo do papel. Então já era sobre o Fidelize que ela estava falando. Olha só, No dia da e eu fiquei entrevista. interessada, então. Ela já era. Então esse é o programa que a Érica fez segredo aquele dia. Muito bem. É, Bom, a gente ia falar sobre como você concilia, né, o seu trabalho com a maternidade. Você acabou falando um pouquinho aí. Tem alguma coisa específica que você queira acrescentar, que te ajuda a fazer todo esse monitoramento,
que possa auxiliar outras pessoas, alguma regrinha que você faz jus aí para poder aplicar em outras pessoas nessa parte de organizar casa, família e trabalho? Dé, desculpa, o meu marido ligou bem na hora. Eu peguei eu fui fechar a Tá. ligação, eu não peguei uma parte da Tá, conversa. não tem problema. Você estava falando da sua filha na pandemia, que você tem que dar todo esse suporte. Então, como a próxima pergunta era sobre isso, né? Como você concilia tudo. Então, como você já falou, você tem alguma dica para dar para as pessoas que também fazem isso e que estão tendo dificuldade nesse momento, que te ajuda nesse ponto? Olha, eu aceito dicas também. Eu, Sim, me cortou um pouquinho agora. Oi, travou agora um pouquinho. peraí, Tá. meu marido tinha ligado de novo, agora eu consegui falar com ele. Pronto. Então, eu aceito dicas, viu? Porque não é fácil conciliar, não. Mas, assim, falando no contexto que eu estou na quarentena, vai comigo no carro, aí eu pego o produto da loja, trago para casa, e aí vamos fazer junto com a mamãe. Então, hoje eu fiz de óculos, aí eu peguei óculos para ela, ela faz junto. Às vezes Ah, eu vou isso. fazer de roupa. Às vezes eu vou fazer de roupa, ela quer. Esses dias eu filmei ela na frente do. Olha, gente, eu coloquei essa blusinha mais curta, porque tá frio lá fora, eu coloquei um moletomzinho. Então, assim, né? Ela acaba me imitando. E é isso, eu procuro nos intervalos. Ai, vamos jogar um pouquinho. Ai, agora a mamãe. Enquanto você assiste só um pouquinho, eu vou finalizar aqui. Mas eu tenho que ficar o tempo todo administrando. Ai, agora vamos almoçar. Ai, agora vamos dar uma volta. Às vezes eu pego o carro só e dou uma volta com ela, assim. Então, não é fácil. Tem Ah, aulas online agora também, né? Então, eu até antes, né, de estar com esse problema, que agora, para quem está aqui não sabe, eu estou em isolamento total, porque meu marido chegou a ser, ele teve e já não está mais transmitindo, mas possivelmente eu possa estar também. Então, eu vou fazer o exame segunda-feira e por isso que eu tô total, eu e minha filha só, totalmente aqui isolada. E mas antes disso, né, antes de acontecer, eu até pedi uma ajuda para uma auxiliar lá que já deu aula para Bela, porque eu, sinceramente, né, eu achei a mãe, eu tive uma dificuldade com a questão didática de aula online, porque ela não tem criança, acho que fica bem ali assistindo, mas a Bela, ela deitava no chão, HTT. Tipo, com mãe era um charme só, entendeu? E aí eu comecei a ficar meio. Eu podia estar produzindo outra coisa enquanto tivesse alguém com didática. E sim. aí deu certo. Ela ficou as 2 horas com a Tia Má, fazendo as atividades, eu providenciava tudo enquanto eu fazia alguma coisa e depois a qualidade do meu tempo com ela foi melhor, entendeu? Porque Ah, aquelas 2 horas eu não saía aula, eu ficava irritada, eu ficava nervosa, porque ao mesmo tempo você acha que sua filha vai ficar atrasada. Tipo, por mais que ela tenha 4 anos, você fica, né? preocupação. Você fica se cobrando, né? Infelizmente a gente acaba se cobrando um pouco. E aí foi uma benção, porque eu resolvi o que eu tinha que fazer em 2 horas que ela ficava na aula, 3 vezes por semana também, não era todos os dias. E aí eu vinha para casa e a qualidade, aí eu falei, não, agora ela sabe que só pode só brincar, entendeu? Não tem aquele compromisso de ter que Sim. estudar, né, filha? Ela quer TT, gente. Ah, a mamãe já vai fazer para você, nós já estamos terminando. Você espera um pouquinho? Hã? Você espera? Muito bem. Bom, então acho que é isso. A sua profissão é uma profissão que ajuda muito, né? O pessoal que está tendo dificuldade
em prospectar clientes agora. Então, acho que é uma excelente oportunidade para estar chamando a Bruna, batendo um papo com ela. E aí, enquanto vocês têm dificuldade para apresentar os produtos, as peças para os seus clientes, a Bruna faz esse trabalho para vocês, não é? Exatamente, é isso mesmo. Essa é a nossa intenção. De repente, de cada semana, trazer, né, um modelo, alguma novidade, porque tem gente que tem muita coisa, muito conteúdo, mas acaba não... E outra, eu não julgo também, porque tem gente que por mais que queira, que teria para fazer, que tem jeito, mas não quer porque... eu gosto mais de cuidar de outra parte. Então, né, não dá para exigir que todo mundo queira fazer esse tipo de trabalho. Eu respeito isso. Eu dou a dica, gente. Você vai falar com muita propriedade do seu produto, do seu negócio, da sua loja. Você sabe a função daquilo, você que comprou a coleção. Mas eu entendo que às vezes a pessoa é melhor, é mais forte em algo que ela tenha mais facilidade. Então, por que não fazer? Dá pra gente falar, que a gente gosta de falar. Isso. Tem muita gente que tem insegurança, né? Eu fui convidar várias pessoas para participar da live com a gente e ainda assim muitas pessoas falaram: ai, Débora, eu gostaria muito, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade para falar, eu sou bem tímida em relação a isso, eu vou ficar muito nervosa, eu não vou conseguir. Então, isso acontece também com as pessoas que vão fazer a propaganda do próprio trabalho. Então, isso você entra aí como âncora para associar junto com a gente e a gente faz aí mais uma parceria. É uma questão de treino, né, Dé? Porque você pensa que eu vim aqui falar também com, né? Não é fácil. E tem muito julgamento, tem muito... Para, filhinha. Tem muito julgamento, mas chega uma hora que a gente vai amadurecer esses aspectos aí que não abala mais. A primeira live que eu fiz no sábado retrasado, eu fiquei tão nervosa, mas eu gaguejava tanto. Parecia, gente, eu faço isso, eu gravo todo mundo, eu falo todo dia, e ainda assim na live eu fico nervosa. Que jeito! Mas aí agora não, dessa semana tá tudo fluindo. Mas não é uma questão de treino, porque você fez a semana inteira. Você vai... É assim com todo mundo, ninguém vai começar pronto, né? Ninguém vai começar... E outra, eu acho que o caminho é o processo. Tem muita gente que fala, quando eu tiver, quando eu conseguir, eu vou treinar, eu vou estudar. Não, você não tem que ficar esperando o momento ideal, né? Você tem Exatamente. Ou nunca vai existir o momento ideal, você tem que dar o primeiro passo, porque o caminho que vai te aperfeiçoando é no trajeto que você vai ver no que você tem que melhorar, onde que você tem que... Enfim... É isso aí. Isso, exatamente. Que é aquilo, né? Se a gente for esperar estar pronto, nós nunca estaremos. Então tem que pôr para rolar e mandar ver, né? Porque é o errar que faz a gente ficar pronto, né? É só errando e vendo o que não tá legal. É o trajeto, é o caminho, não tem jeito, não tem segredo, é treino. Sim, quando eu comecei o Fideliza, eu falei para cá, Érica, será que eu dou conta? Mas nós começamos dia 1º de julho. Nós estamos hoje com 343 seguidores, não compramos nada, vieram tudo porque foram vendo, os amigos foram chamando e indicando, porque foi vendo que é interessante. Então isso é legal, né? O crescimento orgânico. Então nós não impulsionamos nada ainda, é tudo pessoal, a gente vai fazendo a live, o pessoal vai vendo, vai gostando, vai seguindo, um vai ajudando o outro, contribuindo com o outro, né? É isso aí. Parabéns pelo projeto que depender da gente. E eu quero você lá no Papo das Noras também. Eu até falei, eu não falei ainda para minha cunhada, mas falei com você. Eu vou ter certeza se eu vou poder participar do próximo programa ou não. Já tô indo. Vai depender do resultado na segunda. Mas, de qualquer forma, como eu quero estar lá, se não der para você ir nessa quarta, a gente vai agendar para uma próxima. Porque é muito importante que a cidade conheça esse projeto que vai ajudar e que vai... Porque faz diferença, viu, Dé? Aquilo que você contou para mim, que tem gente que muitas vezes é mal atendido e opta em comprar fora da cidade, acontece real, com muita frequência. Sim, mas eu vou sim, com toda certeza. Se os proprietários sabem disso, né? Será que eles têm essa consciência? Até teve eu fiz uma gravação semana passada falando exatamente sobre isso. Porque a diferença quando o proprietário atua no comércio e quando o proprietário deixa na mão dos funcionários.
mas às vezes, muitas vezes, o proprietário não sabe. Então, cabe a nós enxergar e ir lá mostrar para ele. Falei, olha, nós estamos tendo dificuldade. Ele nem, às vezes ele nem tem conhecimento, né? Então, a gente precisa abrir os olhos dele para que ele possa cuidar também com carinho. Porque eu tenho certeza que todo investimento que ele fez, ele não sabe o que está acontecendo. Porque se ele soubesse, ele sabe que ele está perdendo dinheiro. Ele pode ganhar muito mais. Então, a gente precisa valorizar, precisa abrir os olhos e cuidar com carinho. Então, vamos entrar com esse suporte aí. Só antes de finalizar, Bruna, tem uns recadinhos aqui que você recebeu. Ah lá, do VS Estúdio de Beleza, que você é ótimo e suas dicas são maravilhosas. Ah lá. Oi, Valéria, Som... minha amigona, bem. A Valéria do VS. Essa tem um atendimento nota 1000, viu? Essa é Sim. fantástica. Ah lá, muito bem, Valéria. Então a gente já vai agendar você nas próximas lives para você vir participar com a gente. Porque a intenção, essa é uma jornada, né? Mas semana que vem a gente tem um projeto novo aí, todo com autocuidado, para cuidar da parte motivacional das pessoas. Então, quem estiver aí nos assistindo, convide todos os amigos para participar do canal, porque vai ter muita dica boa para auxiliar em todos os aspectos. Porque nós, seres humanos, precisamos estar motivados por completo. A parte espiritual, né? A parte financeira, a parte os nossos sentimentos, as nossas emoções. Como é que a gente lida com o público bem se a gente não está bem? Então, nós vamos cuidar desde do coraçãozinho até toda a estrutura do ser humano que a gente precisa dar esse apoio, né? Perfeito. Bom, é isso. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui. Fiquei muito feliz que você concordou em participar. Muito agradecida mesmo, né? Obrigada Obrigada a você pelo convite. Ah lá, obrigada a todos que numa sexta-feira à noite cederam um tempinho na sua agenda, né, para estar aqui conosco, para participar aqui com a gente. Obrigada mesmo de coração por todos vocês, viu? Até a pequena aí, como que ela chama? Sua Isabela. filha? É Bela. Isabela. Isabela, muito obrigada, viu, por você ter cedido sua mamãe. Agora ela vai aí fazer o seu TT. Bruna, obrigada, viu? Uma Obrigada ótima noite para vocês e um excelente final de semana, viu? Obrigada. Boa noite, Dé. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.